Convido a todos a abrirem a Bíblia no livro de Números, capítulo 21, versículo do 4 ao 9. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Algo de muito interessante acontece aqui. O povo de Israel foi tirado do Egito, nós sabemos da história, e lá desde o Egito o povo já reclamava. Quando foi atravessar o Mar Vermelho, o povo achou que iria morrer sob o ataque do exército de Faraó. Porém, Deus abriu o Mar Vermelho, diz a Bíblia, e o povo atravessou aos pés seco. E depois, ao chegarem do outro lado, viram com os próprios olhos que o exército de Faraó foi tragado pelas águas do Mar Vermelho. E o povo caminhava pelo deserto, e diz essa passagem da Bíblia que, ao caminhar, eles partiram do Monte Or, e pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra do Edom, o povo se angustiou naquele caminho. A alma do povo se angustiou. Imaginemos nós, angústia muito grande. Porém, era por qual motivo? Fé. A fé abalada. Falta de crer, porque viram tanta coisa acontecer, tantos sinais de Deus, tanto o Senhor fez até aquele momento, porém eles continuavam com a fé fraca. Então o povo falou contra Deus e contra Moisés, perguntou: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? E desfizeram do pão que ele comia, porque eles queriam o que tinha no Egito. Achavam que eram muito. Porém o Senhor tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Então o Senhor mandou serpentes ardentes, ou seja, serpentes venenosas, que picaram o povo, e morreu muita gente, dentre aqueles que tinham falado, que tinham reclamado, que tinham murmurado. E o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto falamos contra ti, contra o Senhor e contra ti. E pediram para que o Moisés orasse ao Senhor, para que tirasse essa serpente. Agora, uma pergunta: o Senhor não podia retirar toda aquela serpente de uma vez, da maneira que ele mandou para o povo? Mas o Senhor não tirou. O que o Senhor falou para Moisés? Faz uma serpente ardente, ou seja, uma serpente com aparência de venenosa, de peçonhenta, e põe sobre uma haste. E será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela? Era uma serpente de metal. Então, quando alguém era picado, já tinha recebido a ordem
de Moisés para olhar para a serpente e vivia. Era imunizado contra o veneno da serpente, das serpentes que ali foram mandadas. Agora, serpente. A serpente, ela é amaldiçoada, ela foi amaldiçoada por Deus. Lá no Jardim do Edom, no Jardim do Éden, quando ela falou para Eva sobre aquele fruto da ciência do bem e do mal. E Deus falou, e Deus amaldiçoou aquela serpente. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, mostra quando Deus amaldiçoou a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E se a serpente é um animal amaldiçoado, ela é amaldiçoada, por que então Moisés recebe a ordem do Senhor para que faça essa serpente, essa imagem de uma serpente venenosa, uma serpente ardente? Aqui em Deuteronômio, aliás, aqui em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Onde está escrito isso? Lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o seu Deus, que o seu teu Deus te dá em herança. Então aqui está o que é falado em Gálatas. Esse é o sentido daquela serpente. Simboliza Cristo. Jesus, quando se fez, ele foi pendurado no madeiro, ele foi crucificado e ali foi feito maldito, para que nossas maldições fossem anuladas. Ele nos resgatou das maldições e assim trouxe a salvação para aquele que olha para ele, para aquele que se volta para ele. É interessante porque lá em Moisés, lá em Números, fala sobre isso, já fala sobre isso, não é? Há muitos séculos antes do nascimento de Cristo. E nós hoje podemos ter esse privilégio de nos achegarmos e sermos salvos da maldição, que é a maldição, conforme Gálatas diz, maldição da lei, que é essa maldição de ser morto, de ser maldito. Ok? Então fica esta palavra. Deixe seu comentário e nos dê dicas também. Precisamos de você no canal. Se inscreva, permaneça ligado em nosso canal para que você possa aqui ouvir e ter mais palavras, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.